Aleluia, estamos ao vivo. Irmão Alexandro, irmão Levi, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vão me dando um feedback se vocês estão me ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo bem claro. Como que está o áudio? Amém, meus irmãos. Vão me informando aqui nos comentários como que está o áudio, se o áudio está bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Nós estamos iniciando aqui a nossa super live hoje, falando sobre um assunto muito interessante, amém? Que é sobre a grande tribulação e o anticristo. Amém, meus irmãos? Comenta aqui se o áudio está bom, vocês estão me ouvindo bem? Estão todos me ouvindo bem? Amém, glória a Deus, está ótimo. Amém, amém, meus irmãos. Irmãos, hoje nós vamos falar bastante coisa, nós vamos avançar bastante acerca sobre a grande tribulação, acerca do anticristo e quem pode ser o anticristo. Lembrando que na última aula, na última live, nós falamos acerca do arrebatamento e da volta de Jesus. Infelizmente eu tive um problema na live, eu não consegui salvar essa live, tá? Essa live não ficou salva, porque eu acabei levando uma restrição no meu perfil e a live não ficou salva no IGTV, infelizmente. Então só acabou absorvendo o conteúdo quem estava ao vivo comigo, amém? Mas teremos outras oportunidades, teremos outras lives para nós estarmos falando a respeito desse assunto, amém, meus irmãos? E hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação e sobre o anticristo, amém? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, vocês peguem a Bíblia de vocês, me acompanhem na leitura da palavra em nome de Jesus, amém? Eu falei que seria uma série de lives falando a respeito. Nós temos que entender que a doutrina dos últimos dias, escatologia bíblica, é um assunto muito amplo, é um assunto muito grande, não tem como a gente abordar tudo em uma live só, seria impossível, demoraria muitas e muitas horas para falar sobre o assunto, mas assim, dentro do possível, live após live, nessa sequência e nessa série de lives, nós vamos falar sobre diversos assuntos acerca da escatologia bíblica, amém? Pegue sua Bíblia, já abra lá em Daniel, capítulo 9, versículo de número 20, porque para nós entendermos sobre a grande tribulação, amém? Nós temos que entender e interpretar Daniel capítulo 9. Eu quero te pedir um favor, vai aí no aviãozinho, compartilha essa live, tá? Vai no aviãozinho, chama umas pessoas para estar com a gente, compartilha essa live em nome de Jesus. Nós vamos estar falando sobre a grande tribulação, nós vamos estar falando acerca aí sobre o anticristo, tá bom? Em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em Daniel capítulo 9, versículo de número 20, para nós começarmos a adentrar acerca do assunto da grande tribulação. Vamos falar primeiro da grande tribulação, depois nós vamos decorrer e falar acerca também do anticristo, tá bom? Vai compartilhando a live, vai espalhando para mais pessoas, vai chamando mais pessoas em nome de Jesus, amém? Daniel capítulo 9, versículo de número 20. Na última live nós falamos sobre o arrebatamento. Eu falei sobre as 7 festas de Israel, que são uma figura de 7 períodos de tratamento de Cristo com a igreja. Falamos acerca de muita coisa naquela live, foi uma live abençoada, avançamos bastante. E hoje vamos falar sobre a grande tribulação. Vamos falar sobre a grande tribulação em nome de Jesus, amém? Os demais irmãos já estão chegando. Você também que ainda não faz parte lá do grupo do WhatsApp, tá bom? Assim que acabar a live, vai aí no meu perfil, no link azul da minha bio, entra pro grupo no WhatsApp, tá bom? Eu tenho soltado livros, estudo bíblico, lá a gente mantém um contato mais próximo, onde a gente consegue estar entregando conteúdo para a edificação da tua vida espiritual, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 9, versículo número 20. Vamos fazer a leitura, mas antes vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos comigo, vamos orar, feche seus olhos.
Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento eu coloco diante de Ti a vida do Teu povo. Pai, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Pai, fala conosco esta noite, abre a nossa mente, leva a nossa mente cativa ao Teu querer, à Tua vontade, à Tua santa presença. Senhor, boa coisa é estar na Tua presença. Pai, que o Teu ensino, o Teu conhecimento, a Tua palavra rema, a Tua palavra revelada, diretiva e específica venha sobre as nossas vidas. Abençoa a casa dos Teus filhos, abençoa a vida espiritual dos Teus filhos, que eles venham ser edificados, Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a leitura? Daniel, capítulo 9, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha última visão a princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu e falou comigo e diz: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. No 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, meus irmãos? Para nós entendermos o que é a grande tribulação e quando se dará o início desse período, nós precisamos entender as 70 semanas de Daniel. A palavra de Deus diz que Daniel, sendo um profeta e um estudioso das Escrituras, Daniel, ele começou, quando ele estava na Babilônia, ele começou a analisar as Sagradas Escrituras. E ele chegou ao entendimento que o período do cativeiro dos judeus e a volta e o retorno deles à pátria estava chegando, porque Jeremias ele tinha profetizado que se o povo não se arrependesse, o povo seria levado cativo, mas depois daquele período de cativeiro eles retornariam. E Daniel, analisando as Escrituras, ele percebeu que esse tempo tinha chegado. O que Daniel fez? Daniel ele se colocou em oração, Daniel ele se colocou em jejum, Daniel começou a buscar a face de Deus. E quando ele começou a buscar ao Senhor, o anjo Gabriel veio de encontro a ele. O anjo veio falar com ele, veio dar uma visão para ele. E ele falou que 7 semanas e 62 semanas estavam determinadas sobre aquela nação. Quando nós fazemos as contas, que nós colocamos ali as 7 semanas mais as 62, dá 69 semanas.
E quando nós fazemos o cálculo das 69 semanas, dá 483 anos. Daniel, o anjo Gabriel estava falando o que a Daniel? Ele estava falando, Daniel, desde a ordem que vai ser dada para os judeus voltarem para sua pátria e a reconstrução de Jerusalém acontecer até o Messias, 7 semanas e 62 semanas estão determinadas sobre o teu povo até a vinda do Messias. E foi o que aconteceu. Essa parte da profecia se cumpriu, porque desde que a ordem saiu para reconstruir Jerusalém, até Jesus, o Messias, se passou os 483 anos. Só que a palavra de Deus diz que duas coisas aconteceriam depois que se cumprisse as 69 semanas. Lembra que o anjo, ele fala que 70 semanas estão determinadas. Só que dessas 70, as 69 se cumprem no período do Messias. Aí você vê que desde a ordem que foi dada para reconstruir Jerusalém até Jesus, o Messias, 483 anos se passou. Só que o anjo, ele fala que duas coisas aconteceriam depois que as 69 semanas acontecesse, se cumprisse. Duas coisas. Primeiro, o Messias seria tirado. Então já estava profetizado que o Messias viria, apareceria, desenvolveria o seu ministério, mas no final ali do cumprimento das 69 semanas, o Messias seria tirado. Foi o que aconteceu. Jesus, ele foi entregue, Jesus foi crucificado e Jesus foi tirado. E a segunda coisa que aconteceria logo em seguida ao aparecimento e a tirada do Messias seria a destruição de Jerusalém. E para nós entendermos quando se dará a entrada da grande tribulação e o que é a grande tribulação, nós temos que entender isso. Então as 69 se cumpriu quando Jesus se manifestou, quando Jesus exerceu seu ministério e quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou ao céu, quando o Messias foi tirado. O primeiro acontecimento, o Messias seria tirado. O segundo acontecimento, qual que seria? Jerusalém seria destruída. E isso até mesmo o próprio Jesus, ele profetizou em Mateus 24, quando a palavra de Deus diz que ele saía do templo e os apóstolos chamaram a atenção dele para a beleza do templo, ele disse, aqui não ficará pedra sobre pedra. Você vai ver que o anjo, ele vai falar no versículo 26, Daniel 9, 26, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e destruirá o santuário. Por que o anjo falou isso? Porque depois que Jesus foi tirado, Jesus voltou para a sua glória. Depois, no ano 70 da era cristã, se você for procurar na história, foi o que aconteceu. Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi sitiada. A história diz que o imperador Tito de Roma, ele cercou Jerusalém com seus exércitos, ele entrou na cidade, ele destruiu a cidade e ele destruiu o templo dos judeus. Ali onde aconteceu a dispersão dos judeus por todo o mundo. Ali marca o início que os judeus ficaram sem pátria. Então você vê que a cronologia, a profecia, ela vem se cumprindo na íntegra, desde que essa profecia foi dada a Daniel, em Daniel capítulo 9. Ou seja, 69 semanas se cumpriu na íntegra, corretamente, exatamente como o anjo ele profetizou que aconteceria e ele anunciou a Daniel. Ou seja, 69 semanas das 70 já aconteceu. Houve o decreto, Jerusalém, o povo judeu voltou para sua pátria, passou 483 anos, o Messias apareceu, morreu, ressuscitou, voltou ao céu, e no ano 70 Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído. Ali se cumpre as 69 semanas. Ou seja, das 69 semanas, só falta uma semana se cumprir.
que é a semana de número 70, que são os últimos 7 anos. E esses 7 anos é o que nós chamamos da grande tribulação. Um período terrível como nunca houve no mundo. É a última semana de 7 anos. Só que acontece algo interessante quando Jerusalém é destruída, quando o templo é destruído, quando os judeus se espalham pelo mundo. Ali acontece algo como se Deus ele parasse o tempo profético entre a 69 e entre a semana de número 70, que é a grande tribulação. Existe um hiato de tempo entre a 69 e a 70. E esse hiato de tempo, nós dizemos que é o período da igreja, é o período da graça. É como se Deus tivesse congelado o tempo e se voltado para as nações, através do seu Filho Jesus, através da igreja, para a pregação do Evangelho avançar e as vidas serem salvas. Então, entre as 69 semanas e entre as 70, está tendo um hiato de tempo. Está tendo um congelamento do tempo profético. Esse é o período da graça. Esse é o período aonde estamos pregando o Evangelho, e esse é o período que nós estamos vivendo. Então, qual que é o momento que a igreja está vivendo? Qual que é o momento que o povo de Deus está vivendo? É entre a 69 e a 70. Sendo que a semana de número 70 é a semana da grande tribulação. É uma semana de anos, são 7 anos da grande tribulação, do aparecimento do anticristo, da manifestação do filho da iniquidade. E aqui vale nós lembrarmos de algo. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em Mateus 24, 32, para nós podermos entender. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24. Abra comigo, Mateus, capítulo 24. Eu quero que sempre que vocês estiverem na live comigo, vocês peguem sua Bíblia, vocês acompanhem os versículos, em nome de Jesus, amém? Mateus 24, versículo 32. A palavra de Deus diz assim, Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Amém? Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam, sabei que está próximo o verão. Por que eu li esse versículo? Porque nós temos que entender que o anjo diz que 70 semanas estão determinadas sobre o povo de Deus, sobre o período da história, sobre Israel, sobre a cidade santa. Dessas 70 semanas de anos, lembre que são 70 semanas de anos, 69 semanas se cumpriu. Com a volta dos judeus para sua pátria, com o aparecimento do Messias, com a morte, ressurreição e volta ao céu do Messias, e com a destruição de Jerusalém e a destruição do templo no ano 70 da era cristã, tá bom? O que aconteceu no ano 70? Termina de se cumprir as 69 semanas, os judeus eles são espalhados pelo mundo. Os judeus ficam sem pátria. Os judeus não têm mais casa. O povo de Israel não tem mais nação. Só que Jesus, em Mateus 24, ele fala do brotar da figueira. E aqui, muitos estudiosos, muitos teólogos, assim como eu também acredito, que Jesus aqui ele está se referindo a Israel. Porque Israel, o povo judeu, Israel é representado pelo símbolo da figueira. E Jesus ele fala que quando a figueira renascesse, o fim estaria próximo. Quando a figueira brotasse, quando a figueira voltasse a ser nação, porque a figueira é um símbolo de Israel, é o símbolo dos judeus, o fim estaria próximo, o arrebatamento da igreja estaria próximo e a grande tribulação estaria próxima.
o brotar da figueira. O que acontece? Do ano 70 da era cristã até 1948, os judeus não tinham pátria, os judeus não tinham nação, os judeus foram dispersos pelo mundo. Só que em 1948, logo após todos os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto de Hitler pelos judeus e tudo mais, teve a reunião da ONU. Onde foi proposto a criação do Estado de Israel. E pelo voto de um brasileiro, Oswaldo Aranha, Israel pôde voltar em 1948 a ser nação. Isso marca um quadro profético muito importante, porque se Jesus aqui ele estiver realmente, como tudo indica, se referindo o brotar da figueira ao surgimento de Israel como nação e como Estado, meus irmãos, nós estamos muito próximo da grande tribulação e do arrebatamento da igreja. Muito próximo. E Jesus ele diz também que quando nós virem os ramos se tornar tenros e brotarem, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vireis todas essas coisas, sabei que ele está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, quando vocês virem a figueira brotar, sabei que eu estou próximo, sabei que eu estou às portas. E eu digo mais, a geração que vir o brotar da figueira, ela não passará sem que todas as coisas aconteçam e se cumpram. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Então nós somos a geração que estamos vendo o brotar da figueira. Nós somos a geração que está entre a 69 e a 70. Jesus está às portas, Jesus está voltando, Israel voltou. Entenda que Israel, ele é o relógio do quadro profético, ele é o relógio do mundo. É por Israel que nós se guiamos pelos acontecimentos. E eu quero falar mais algo a respeito disso. Então ficou claro que o anjo fala a Daniel que são 70 semanas, 69 semanas se cumpriu, houve um hiato de tempo entre a 69 e a 70, ainda tem esse hiato de tempo. Esse hiato de tempo é o período da igreja, é o período da graça. É o período onde Cristo está chamando todos ao arrependimento, a entregar a vida a Ele, a se arrepender dos seus pecados, a se voltar para Ele, porque nós estamos no tempo da graça, no período da igreja, no período da salvação pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Nós não merecemos ser salvos, nós não somos dignos de salvação, nós não conseguimos praticar nenhuma obra que faça com que sejamos salvos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele está nos chamando para a salvação. Só que esse período da graça vai acabar. A porta da graça vai se fechar. Nós estamos entre a 69 e a 70. Só que o que marca o início da semana 70, que é o período de 7 anos da grande tribulação? A grande tribulação será um período terrível, onde acontecerá guerras como nunca houve no mundo, pestes como nunca houve no mundo, fomes como nunca houve no mundo, catástrofes naturais como nunca houve no mundo. E vai ter um líder sanguinário, diabólico, que irá governar esse mundo, chamado Anticristo, como nunca houve no mundo. Tão mal, tão maligno, que Nero, Hitler ou qualquer outro líder sanguinário fica no chinelo perto dele. Mas nós vamos falar do Anticristo um pouco mais na frente. Mas continuando acerca da grande tribulação,
O que marca o início da grande tribulação? Essa é a pergunta. Se nós estamos na semana de número 69, terminando ela para entrar na 70, o que marca o início da grande tribulação? Para mim, o que marca o início da grande tribulação é o concerto de paz entre o anticristo e Israel. Porque quando nós voltamos em Daniel, e eu quero que você volte em Daniel comigo, Daniel capítulo 9 de novo, nós vamos ler de novo, amém, meus irmãos? Nós estamos no estudo bíblico, nós temos que meditar com calma, com paciência, para que nós possamos entender, em nome de Jesus. Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim, aqui já está falando sobre o anticristo. Olha que interessante o que vai falar aqui. Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos. Ele quem? O anticristo. Por uma semana, ou seja, 7 anos da grande tribulação. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, ele quebrará o acordo. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Você vê que primeiro, o anticristo ele vai firmar um concerto com muitos. O que marca o início da grande tribulação é um concerto de paz. Você vai ver que o anjo Gabriel, quando ele está dando a revelação das 70 semanas, ele diz que o povo voltaria para sua pátria, mas seria debaixo de guerra, debaixo de opressão, debaixo de dificuldade. Se você olhar para o Oriente Médio hoje, não tem paz naquele lugar. Existe uma grande briga entre os judeus e entre os árabes pelaquela terra, por Jerusalém e tudo mais. Então não tem paz. O mundo está em guerra, o Oriente Médio está em guerra, o povo judeu está em guerra, o povo árabe está em guerra, os palestinos estão em guerra. Só que vai aparecer um homem no cenário mundial, que ele vai propor um acordo de paz. E ele vai ser bem sucedido nesse acordo de paz que ele vai fazer com o povo judeu. Ele vai trazer paz no Oriente Médio. Então, o que marca o início da grande tribulação, primeiro, é o acordo de paz entre esse líder mundial e o mundo e o povo judeu e os árabes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que marca também o início da grande tribulação, na minha opinião, é o arrebatamento da igreja. Eu falo na minha opinião porque eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que Jesus volta antes da grande tribulação. Amém? Eu respeito quem tem a visão mid, que crê que Jesus volta no meio, quem é pós, que crê que Jesus volta somente no final da grande tribulação, mas eu sou pré-tribulacionista, eu creio que Jesus volta antes da grande tribulação, e eu creio que são duas coisas que marcam o início da grande tribulação: o acordo de paz do anticristo com Israel, com o povo judeu, com os árabes, e o arrebatamento da igreja. Nós temos que entender o seguinte: esse líder mundial, ele vai fazer um acordo de paz. E algumas pessoas me perguntam: você crê que o anticristo, que a igreja vai ver o anticristo? Eu creio que a igreja vai conseguir ver sim o anticristo, vai saber quem que é o anticristo, vai ver toda a movimentação dele, mas logo que ele assinar o tratado de paz, o arrebatamento acontece. Na outra live que nós fizemos, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, e eu expliquei mais sobre isso, sobre o pré-tribulacionismo, por que Jesus volta antes da grande tribulação e qual que é o propósito da grande tribulação. E eu vou fazer apenas um resumo rápido para nós entendermos qual que é o propósito da grande tribulação. O propósito da grande tribulação é juízo para o mundo e tratamento de Deus com Israel. São os dois propósitos: juízo para o mundo e tratamento de Deus com Israel, através da opressão que Israel passará com o anticristo. Eles se voltarão, se arrependerão e reconhecerão Jesus como Messias, coisa que hoje eles não reconhecem. Os judeus, eles não creem que Jesus é o Messias,
eles esperam o Messias. E o anticristo, quando aparecer e fizer o acordo de paz, eles vão acreditar que o anticristo é o Messias. Porque eu vi um judeu falando quais são os requisitos que o Messias dele precisa ter. O judeu falou que são duas coisas que um homem precisa fazer para os judeus reconhecerem como Messias. Primeiro, reconstruir o terceiro templo dos judeus. E segundo, trazer paz sobre aquela região. O homem que conseguir fazer isso, para os judeus vai ser o Messias dele. E na verdade é o filho da maldade, o filho da iniquidade, o anticristo. Então você vê que todas as peças se encaixam, todas as peças, se você começa a juntar, elas se encaixam. E aí, o que inicia a grande tribulação é o tratado de paz e o arrebatamento da igreja. O que nós vamos falar agora? O anticristo. Acerca do anticristo. O que significa anticristo? Vamos abrir algumas passagens para a gente estar falando sobre o assunto. Vamos abrir em 1 João. 1 João, capítulo de número 2, versículo 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. 1 João 2,18 diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. João fala duas coisas. Primeiro, virá o anticristo, um homem que será um governante mundial. E muitos se têm feito anticristos. Muitos ao longo da história se fizeram anticristo. Nero foi um anticristo. Domiciliano, imperador de Roma, foi anticristo. Hitler foi um anticristo. Diversos governantes, diversos impérios foram anticristo e prefiguraram o espírito do anticristo, foram influenciados pelo espírito do anticristo. Só que João aqui cita que virá o anticristo. E o que significa anticristo? É aquele que se opõe a Cristo, é aquele que é contra Cristo, e não somente isso, é aquele que ele se coloca no lugar de Cristo. Amém? Então isso significa anticristo, aquele que é contra Cristo, aquele que se opõe a Cristo e aquele que quer tomar o lugar de Cristo, aquele que se coloca no lugar de Cristo. É isso que o anticristo ele é, e é isso que ele vai fazer. Agora vamos abrir em 2 Tessalonicenses, meus irmãos. Olha o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3 e versículo de número 4. Paulo ele vai falar sobre o anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. No 3, Paulo diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aqui ele está falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais destas coisas que vos dizia quando ainda estava convosco? É interessante que Paulo fala, eu quero ler o versículo 2, eu li o 3, mas eu vou ler o 2 para nós entendermos um pouco mais a fundo. Se você voltar no versículo 2, eu li o 3, volte no versículo 2, diz assim: que não vos movais facilmente do vosso entendimento,
nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, que se manifeste o homem do pecado. Paulo chama o anticristo de o homem do pecado, de o filho da perdição. Olha as características dele: homem do pecado, filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus ou é objeto de culto. E aqui Paulo fala algo interessante, fala que ele se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Que templo que Paulo está falando aqui? Paulo está falando do terceiro templo. Eu falei isso na primeira live. O terceiro templo dos judeus, o templo de Salomão, que foi destruído, ele será reconstruído. As pedras já estão compradas, as vestimentas dos sacerdotes, os sacerdotes já estão separados, está tudo comprado. Existe um instituto de Israel chamado Instituto do Templo, que é o instituto que ele está responsável por comprar e preparar, deixar tudo preparado para reconstruir o terceiro templo. E o que impede os judeus de reconstruir o terceiro templo hoje? São duas coisas: os palestinos, o domo da rocha. Sabe aquela cúpula dourada que tem em Jerusalém? Aquilo é uma cúpula muçulmana, é uma mesquita muçulmana. O templo ele tem que ser reconstruído ali, ou próximo dali. Só que como se reconstrói o templo ali, se tem uma mesquita muçulmana? Se tirar daquela mesquita, estoura uma terceira guerra mundial naquele lugar, naquela região. Só que de alguma forma o anticristo ele vai fazer um acordo de paz entre os muçulmanos, entre os palestinos, os judeus, e vai ser possível a reconstrução do terceiro templo. E o que acontece? O que marca o início da tribulação? O acordo de paz entre o anticristo, os judeus, os árabes e os palestinos. Quando esse tratado de paz ele for assinado, o que vai acontecer, meus irmãos? Vai acontecer que os judeus vão poder reconstruir o terceiro templo. Os judeus vão olhar para o anticristo como se ele fosse o Messias. Só que no meio da grande tribulação, ele quebra o acordo de paz. Aí se nós voltar em Daniel, está escrito, ele quebra o acordo de paz. E quando ele quebra o acordo de paz, ele entra no templo. E é isso que Paulo diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, no início da tribulação, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo ele vai se colocar como uma pessoa boazinha, como salvador do mundo, como homem da paz, vai fazer diversos acordos, vai governar o mundo, vai estabelecer a marca da besta, que isso nós vamos falar em outra live. Só que no meio dos 7 anos da grande tribulação, ele mostra quem realmente ele é. Ele vai em Jerusalém, ele entra no templo, e ele se assenta no templo de Deus querendo ser Deus. Ele quer adoração para si. Ele quer ser colocado no lugar de Cristo, no lugar de Deus. E ali onde os judeus não aceitam, o acordo de paz é quebrado. E ali começa os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. E Paulo diz que o anticristo ele senta no templo de Deus querendo ser Deus. E vale ressaltar que 3 coisas que eu separei aqui para falar, para mim não esquecer. Amém? Tem uma pergunta aqui interessante, irmãos. Por que os judeus eles vão achar que o Messias é o anticristo? Porque os judeus, eles não creem que Jesus é o Messias. Os judeus não creem que Jesus é o Messias, tá? Eles esperam o Messias. Eles têm o Antigo Testamento, mas eles não creem no Novo Testamento. Eles têm o Antigo Testamento. No Antigo Testamento fala da vinda do Messias, mas eles não veem na pessoa de Jesus o Messias. Eles não acreditam que Jesus cumpriu as profecias. Eles não creem em Jesus como Messias. Então eles ainda estão esperando o Messias. E para eles o Messias ele tem que reconstruir o terceiro templo.
E ele tem que fazer um acordo de paz, tem que trazer paz ao mundo, que é as duas coisas que o anticristo vai fazer. E como o anticristo vai fazer essas duas coisas, tanto reconstruir o templo, como trazer paz ao mundo, para os judeus o anticristo vai ser o Messias. Só que no final da grande tribulação, eles vão realmente, os olhos deles vão se abrir e eles vão reconhecer Jesus como Messias, e é onde Jesus vem agora de uma forma visível e gloriosa para estar trazendo paz ao mundo e salvando Israel da opressão. O que marca? 3 coisas eu separei para falar para vocês que marca antes da vinda do anticristo. E quando eu falar essas 3 coisas, as 2 coisas vocês vão logo identificar que é o período que nós estamos vivendo hoje em dia. Antes da aparição do anticristo, marca 3 coisas. Primeiro, o mistério da injustiça. As atividades do mal aumentará até o ponto máximo de zombaria, desprezo contra a Bíblia e contra os padrões bíblicos. Então, o aumento da imoralidade, a perca do respeito, o escárnio com as coisas de Deus, a zombaria com as coisas de Deus, isso aumentaria muito e muito e muito. E é o que nós estamos vivendo. Os padrões morais, os padrões de família, os padrões de casamento, os padrões de sociedade, o errado hoje sai como certo, o certo sai como errado. Essa é a primeira coisa que marcaria o início, antes que antecederia a vinda do anticristo. A perca dos padrões morais, a perca do respeito, a perca da honestidade, os homens se tornariam corações duros, o amor se esfriaria. Essa é a primeira coisa que marca, é o primeiro ponto que eu quero comentar aqui que marca antes da vinda do anticristo. Segundo, a apostasia. E aqui, quando Paulo fala de apostasia, ele já não está falando mais do mundo, mas está falando da igreja. Apostasia, um grande número de crentes, de cristãos apostatarão da verdade bíblica, e é o que está acontecendo. Ou seja, haveria uma degradação moral da sociedade antes da manifestação do anticristo, uma degradação moral da sociedade, e haveria uma grande apostasia no meio do povo de Deus. Muitos abandonariam as verdades bíblicas, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios, porta larga. É o que está acontecendo nos nossos dias. Muitos cristãos estão abandonando a sã doutrina, a verdade bíblica, abandonando a vida com Deus e apostatando. Quando a Bíblia fala de apostasia, ela não está falando do mundo, ela está falando dos crentes. Está falando de alguém que um dia foi e deixou de ser. Está falando de alguém que um dia provou da palavra, provou da graça salvadora de Cristo e apostatou, ou seja, abandonou, desviou-se. Apostasia, o significado da palavra apostasia, um dos sentidos é desviou-se, ou seja, apostatou-se da fé, abandonou o princípio. Aqui não está falando de pessoas mundanas, aqui está falando de pessoas cristãs. Pessoas que conheceram a palavra, pessoas que provaram no dom de Deus, pessoas que um dia estiveram na casa do Senhor, pessoas que um dia viveram o Evangelho, só que apostatarão da fé. Ou seja, 3 pontos marcam, 3 pontos acontecem antes da vinda do anticristo e do início da grande tribulação: a degradação moral da sociedade, a apostasia, e no final, o terceiro ponto é o arrebatamento da igreja através da retirada do Espírito Santo da terra. A palavra de Deus diz que ele não se manifestou agora. Agora eu quero que você continue aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, agora no versículo 5. Eu vou ler o versículo 4 de novo, vou ler o 5 e vou ler o 6. Olha o que está escrito. No 4 diz assim: o qual se opõe, falando do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra Deus,
tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. No 5 diz: não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Essa expressão, até que do meio seja tirado, Paulo está dizendo assim, ó, o anticristo ele virá. O homem do pecado, o filho da perdição, ele só não se manifestou ainda porque tem um que resiste a ele. Tem um que está resistindo a ele, que não permite com que ele se manifeste. Ou seja, o mistério da iniquidade, o espírito do anticristo, ele já opera no mundo. Mas por que o homem do pecado, por que esse personagem, ele ainda não se manifestou? Porque tem um que ainda o detém, o segura. E quem que é esse? É o Espírito Santo. O anticristo ele só não se manifestou porque o Espírito Santo, através da igreja, ainda está aqui. Só que Paulo diz assim: porque e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. No 8 diz assim, no versículo 8, prestem atenção no versículo 8. E então, quando do meio for tirado, quando o Espírito Santo for tirado com a igreja, e aí no 8 diz: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Ou seja, tem um que ainda o resiste. Quem? O Espírito Santo. Através de quem? Através da igreja. Até que do meio seja tirado. Ou seja, quando o Espírito Santo e a igreja sair da terra, o anticristo se manifestará. O anticristo, ele aparecerá. Amém? Uma coisa que a gente tem que entender também é algumas características do anticristo. Lembra na última live que eu falei que o Antigo Testamento, muitos personagens do Antigo Testamento apontavam para Cristo? Lembra que eu falei que o Antigo Testamento é uma sombra de Cristo? Tudo no Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus, aponta para Cristo, aponta para Jesus. Muitos personagens do Antigo Testamento é uma representação de Jesus, é um tipo, é uma tipologia de Jesus. Eu posso dar muitos exemplos, mas eu vou falar de José. José é um tipo de Jesus. Por quê? José ele foi amado pelo pai, ele foi odiado pelos irmãos, ele foi entregado na mão dos ímpios, assim como Jesus, ele é um tipo de Jesus. Jesus era amado do pai, mas foi odiado pelos seus irmãos judeus, foi entregue na mão dos iníquos, foi vendido. Ou seja, entre outros, Josué, Davi, Melquisedeque, todos esses personagens, eles são a figura de Cristo. Só que quando nós vamos falar do anticristo, ele também é representado, ele também é personificado, ele também é apontado por alguns personagens do Antigo Testamento. E eu quero falar sobre alguns. O primeiro tipo de anticristo no Antigo Testamento é Caim. Por que Caim? Porque Caim, ele assassinou a semente escolhida, ele assassinou Abel. Ele é um tipo de anticristo. Um segundo tipo de anticristo, Nimrod. Quem que foi Nimrod? Nimrod ele construiu a Torre de Babel. E qual que era o objetivo da Torre de Babel? Unificar o povo e controlar o povo. É o que o anticristo vai fazer. Nimrod no Antigo Testamento é um tipo de anticristo, é um personagem que aponta a aparição do anticristo. Um terceiro personagem, Faraó. Por quê? Porque Faraó, por ter oprimido o povo de Deus, ele oprimiu, ele perseguiu. É o que o anticristo vai fazer com o povo judeu, vai oprimir, vai perseguir, vai querer destruir. Senaqueribe é um outro personagem que a Bíblia cita que é um tipo de anticristo. Senaqueribe, por seus esforços por destruir Jerusalém, ele se esforçou para destruir Jerusalém. Nabucodonosor também é uma tipologia do anticristo. Porque ele construiu uma estátua e ele queria adoração para si. É o que o anticristo vai fazer na grande tribulação. Amã. Por que Amã ele é um tipo de anticristo? Porque Amã ele conspirou para destruir o povo judeu. É o que o anticristo vai fazer.
E o terceiro, Antíoco Epifânio, por ter profanado o templo. Se você pesquisar na história, Antíoco Epifânio, ele entrou no templo dos judeus e ele profanou o templo, matando um animal imundo lá em sacrifício e profanou o templo. Então você vê que dentro da Bíblia, muitos personagens são figuras e apontam para o anticristo. E não só na Bíblia, mas ao longo da história. Nero foi um tipo de anticristo, foi um anticristo e é uma tipologia do anticristo. Hitler é um personagem também que aponta também pro anticristo. Então, isso é escatologia, meus irmãos. É você ir pegando ponto em cima de ponto, encaixando o quebra-cabeça. É um quebra-cabeça complexo, é um quebra-cabeça complicado, que você tem que estudar com muito cuidado. Por isso que quando vocês entram na live comigo, tenham paciência, prestem muita atenção. Nós não estamos numa pregação específica, mas num estudo bíblico aprofundado, que requer muito a sua atenção para que você entenda. Aí muitos me perguntam, quem é o anticristo? Quem é o anticristo? E dentro disso eu já vou até responder algumas perguntas que foram deixadas no grupo do WhatsApp e foram deixadas na caixinha dos stories, amém? Primeiro, o que é o anticristo e o que significa anticristo? Eu falei, aquele que se opõe contra Cristo ou aquele que também se coloca no lugar de Cristo. Isso significa anticristo, amém? O anticristo virá do continente asiático. Eu não creio que ele virá do continente asiático, tá? Eu creio que fizeram essa pergunta muito por causa da China, pelo país que persegue os cristãos e tudo mais, mas eu não creio que o anticristo ele virá da Ásia. Eu creio que o anticristo ele virá da Europa. Por que eu creio que o anticristo virá da Europa? E eu vou explicar para vocês. Quando vocês leem, quando vocês estudam a palavra, entenda o seguinte: vocês têm que meditar e prestar atenção nos detalhes, amém? Eu vou te pedir um favor agora, compartilha essa live, tá? Aperta aí no aviãozinho do lado, vai compartilhando para que mais pessoas cheguem aqui com a gente, para que mais pessoas venham ser alcançadas em nome de Jesus, amém? Aperta aí no aviãozinho e vai compartilhando a live em nome de Jesus, amém? Olha que interessante. Vamos lá em Daniel, de novo, e a gente vai pegar um detalhe que muitas vezes passa desapercebido. Daniel 9, no seu versículo 26, quando o anjo Gabriel ele está falando sobre o anticristo e sobre as 70 semanas. Olha o que o anjo fala no 26: e depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir. Então ele fala que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quando nós vamos no ano 70, quando Jerusalém foi realmente destruído o templo, quem que é o povo que destruiu Jerusalém? Roma. Roma fica onde? Fica na Europa. Hoje a Europa, os países da Europa, é o que era o antigo Império Romano. Então eu creio que o anticristo virá da Europa, porque aqui está dizendo, e o povo do príncipe vai destruir Jerusalém, ou seja, Tito entrou lá e destruiu, os romanos entrou lá e destruiu. E quem que é o povo do príncipe? E quem que é o príncipe que há de vir? O anticristo, ou seja, o povo do príncipe vai destruir o templo em Jerusalém. Foi o que aconteceu no ano 70. O povo do príncipe. Então, por esse detalhe aqui, depois você lê com calma Daniel 9:26, eu entendo que o anticristo ele vem da Europa. Quem que é o anticristo? Tem muita gente que fala que o anticristo é o Macron. Todo ano aparece um anticristo diferente. Ou alguns falam que é o Macron, presidente da França, outros falam que é o Papa, já falaram que o Obama, já falaram que o João Paulo II, o Papa, já falaram que o Bento XVI, alguns falam que é o Papa Francisco. Nós não podemos cravar exatamente quem é o anticristo, mas uma coisa nós podemos falar: nós saberemos quem é o anticristo, nós veremos a movimentação dele
mas nós seremos arrebatados antes, tá? Nós seremos arrebatados antes. Nós saberemos quem é o anticristo, por quê? Quem que vai ser o anticristo? Aquele que assinar o tratado de paz com Israel. Aquele que assinar o tratado de paz, esse sim será o anticristo. Eu creio que o anticristo ele não vem da Ásia, eu creio que o anticristo ele vem da Europa, eu creio que o anticristo ele tem que ser judeu e ele tem que ser da tribo de Judá. Porque a Bíblia fala que o Messias viria da linhagem de Davi, da tribo de Judá, e ele tinha que ser judeu. Então não é qualquer pessoa que pode ser o anticristo. Tem requisitos, tem critérios. Porque o judeu não vai reconhecer qualquer pessoa como anticristo, qualquer líder mundial como anticristo. Ele tem que ter raízes judaicas. Ele tem que ser alguém que bata com as características das profecias bíblicas, que bata aparentemente. Uma outra pergunta que foi me feita era que se o anticristo ele vem do continente da Ásia, se ele é asiático, eu não acredito. Já podemos ter uma ideia de quem ele é, como eu falei, todo ano aparece um anticristo diferente, muitas pessoas imaginam diversas coisas, mas não dá para cravar exatamente quem é o anticristo. Ouvi dizer que já está tudo pronto para as duas bestas subirem. As duas bestas se referem ao Apocalipse, não vamos entrar em muito detalhe, mas se refere ao falso profeta e ao anticristo. E realmente está tudo sendo preparado. A cada dia o cenário ele fica mais nítido, ele fica mais preparado para a ascensão do anticristo, da besta e do falso profeta. Amém? Uma outra pergunta. Já está tudo preparado para as pessoas receberem a marca da besta? Sim, está tudo preparado e tudo se preparando. Não está tudo preparado, mas está se preparando. O Pix, ele foi um grande avanço. Ele não é a marca da besta, mas ele foi um grande avanço. Quanto mais o mundo ficar globalizado, quanto mais o mundo ele ficar mais fácil, as transações bancárias, questões de documento, controle populacional, controle das pessoas e tudo mais, tudo isso é uma preparação. Todas as questões acerca de tecnologia, acerca de as pessoas estar abandonando o papel, o dinheiro em papel e tudo agora ser online, ser digital, cartão de crédito, Pix, todas essas facilidades, tudo isso são protótipos da marca da besta. Entenda, isso não é a marca da besta, isso são protótipos, testes, tá? Para introduzir a marca da besta no período do anticristo, tá? Eu não estou afirmando que o Pix é a marca da besta, mas ele é um protótipo. Como toda a tecnologia que está sendo desenvolvida hoje em dia é um protótipo. Tudo é teste de interesse daqueles que estão preparando, tá, a vinda do anticristo, preparando o caminho para que ele possa aparecer, tá bom? O que vai acontecer com os que ficarem? Os que ficarem, que não estiverem pronto, eles vão saber o período que eles estão vivendo, tá? E isso eu já quero engatar e responder a outra pergunta. E se nós arrependermos na tribulação, poderemos ser salvos? Sim. O que acontece com quem fica? Com quem fica, haverá chance de salvação. Só que aí, ao fio da espada. Hoje você aceita Jesus pela graça, pela misericórdia. Você não precisa fazer esforço nenhum para ser salvo. Você tem que aceitar Jesus. O único esforço que você tem que fazer é viver sua vida em santidade, em consagração, ser fiel, ser leal ao Senhor. Só que durante o período da tribulação, aqueles que ficarem e se arrependerem e se voltarem para Cristo, pagarão com a sua vida. Porque o anticristo ele vai perseguir, ele vai oprimir, ele vai matar, ele vai prender, vai fuzilar. Ou seja, vai ter salvação para quem se arrepender? Vai, só que vai pagar com a vida, vai ser morto, vai ser perseguido, vai ser preso, vai ser torturado. Ou seja, o tempo de se arrepender é agora, o tempo de se voltar para Jesus é agora, o tempo de consertar a vida é agora, o tempo de se arrepender pelos pecados é agora, o tempo de se voltar a Jesus é agora. Não queira ficar nessa terra para passar pela grande tribulação. Porque vai ser um período, a Bíblia descreve esse período como uma tribulação como nunca houve no mundo.
Vai ser algo numa escala mundial sem precedentes. Vai ser algo que vai vir para assolar o mundo. O que vai acontecer com quem ficar e quiser viver no sistema do anticristo, não vai ter salvação. E quem ficar e quiser se preparar, se arrepender e se voltar para Jesus durante a tribulação, provavelmente pagará com a própria vida, porque será perseguido e será morto. Vai ter arrependimento, vai ter salvação? Vai ter, mas na base de pagar com a própria vida. A igreja passará pela tribulação? Como eu falei, eu sou pré-tribulacionista. Eu creio que a igreja ela não passa pela grande tribulação. Eu entrei mais a fundo na outra live, falaremos mais em outras lives sobre o assunto. Eu falei que eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Nós seremos arrebatados antes. O que inicia a grande tribulação é o tratado de paz entre o anticristo e Israel e o arrebatamento da igreja. Amém? Eu quero perguntas. Quero responder mais algumas perguntas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Está todo mundo conseguindo entender? Está ficando claro? Está ficando nítido? Vocês estão entendendo? Eu gostaria que vocês falassem se estão gostando, se estão entendendo, se estão conseguindo compreender como que as profecias bíblicas elas vão se desenrolando. Lembrando que a escatologia é ampla, é complexa, requer paciência, amém? Nós temos que ir aos poucos, estudar uma parte, depois estudar outra parte. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Como eu falei, não tem como a gente cravar quem é o anticristo. A gente vê muitas movimentações estranhas. A gente vê que nem muitas pessoas nos dias de hoje acreditam que o presidente da França ele é o anticristo, né? Ele está se movimentando, fazendo alguns tratados de paz, fazendo algumas movimentações estranhas, juntamente com o Papa, né? Que a gente sabe que o Papa é um símbolo também de um personagem que representa também algo de apostasia, também dentro da sua doutrina, dentro do que ele ensina, tá bom? Ninguém tem pergunta, ninguém quer perguntar nada, ninguém quer falar nada. Então, meus irmãos, essas são as 70 semanas, tá? Essas são as 70 semanas as 70 semanas e a semana do anticristo. Amém, sim, claramente, compreendido. Hoje eu vi uma passagem linda, base do como será o céu, amém. A live vai ser salva, sim, em nome de Jesus, essa live vai ficar salva. Os irmãos me desculpem que na outra live eu falei que ia ficar salva, só que eu levei uma restrição do Instagram e eu terminei a live, fui subir ela para ficar salva. Foi uma baita live, foi top mesmo a live, só que não ficou salva, infelizmente. A gente perdeu aquela live, só que essa vai ficar salva. Essa também eu vou subir no canal do YouTube, em nome de Jesus, tá? Irmãos, quando eu acabar a live aqui, eu vou orar, tá? Já eu vou orar. Continue aqui comigo, não saia da live. Eu vou orar. Se você quiser compartilhar, compartilhe essa live, porque eu vou orar por enfermos, eu vou orar por algumas questões aqui em nome de Jesus. Se você conhece alguém que está precisando de oração, se você conhece alguém que está enfermo, amém? Se você conhece alguém que está passando por uma dificuldade, você deixa o seu pedido de oração, marca essa pessoa em nome de Jesus, amém? Quando eu acabar a live, irmão, você que não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, o link está no meu perfil, na minha bio, do perfil, o link azul, entra lá, entra para o meu grupo do WhatsApp. Hoje à noite, até umas 11h30, eu vou soltar um outro livro lá, abençoadíssimo para vocês, em nome de Jesus. Ao longo da semana eu estou soltando estudo bíblico, estou soltando muitas coisas e tudo mais, amém? Podem deixar nos pedidos de oração já, em nome de Jesus, amém? Resumindo, eu falei hoje na live, você que entrou agora, você que depois você volta, assiste essa live de novo. Eu falei sobre as 70 semanas de Daniel,
tá bom? Falei que as 69 semanas já se cumpriu, falta a última semana, só que entre a semana 69 e a 70, que é a última semana, que é a grande tribulação, teve um hiato de tempo, que é o tempo da igreja, é o período da graça, só que o período da graça vai se fechar, a porta da graça vai se fechar, e quando a porta da graça vai se fechar com o arrebatamento da igreja, com a tirada da igreja da terra, entra a semana de número 70 e começa a grande tribulação e aparece o anticristo. O que marca a aparição do anticristo e o início da grande tribulação? O que marca é o tratado de paz entre o anticristo e Israel e o arrebatamento da igreja. Isso marca o início da grande tribulação. Por que eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação? Porque o propósito da grande tribulação, é juízo para o mundo e tratamento de Deus com Israel. Isso eu expliquei melhor na outra live, quando eu falei das 7 festas judaicas que representam 7 períodos de tratamento de Deus com a igreja, com Israel e com o mundo. E a sexta festa eu falei que era a festa de Yom Kippur, que é a festa que representa o dia do perdão, o dia do arrependimento para os judeus, que vai ser o que vai acontecer durante a grande tribulação. Pelo anticristo está oprimindo, pelo anticristo está perseguindo, o povo judeu vai reconhecer Jesus como Messias e vai se arrepender em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou orar em nome de Jesus. Não esqueça, acabou a live, vai lá no link da minha bio, link azul, entra para o grupo do WhatsApp. É através do grupo do WhatsApp que a gente está mantendo um contato mais próximo, que eu estou soltando livros, amém? Livros que por aí você compra muito caro, você vai pagar 100, 150 num livro desse. Eu solto de graça, tá? É no formato e-book, é um livro no formato e-book, tá? Mas é igual um livro, igualzinho um livro físico, só que no formato e-book, totalmente gratuito, você não precisa pagar nada. Vai lá, entra pro grupo no WhatsApp, é lá que estou divulgando os conteúdos das lives, te chamando aqui para você assistir as lives, e lá que eu consigo te ajudar na edificação, na construção da tua vida espiritual, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua vida, a live vai ficar salva em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Pedido de oração, eu vou olhar aqui nos comentários. Oração pela minha mãe. Hoje faz 22 dias que está na UTI. Vamos orar, meu irmão, em nome de Jesus. Irmão, vamos clamar em nome de Jesus. Fica comigo aqui, já está acabando, tá bom? Eu sei que foi cansativo, estudo bíblico é cansativo, é pesado, mas vale a pena para a tua vida espiritual, amém? Pedido de oração pela saúde. Glória a Deus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e nós iremos continuar com essa série de lives falando acerca da escatologia bíblica, amém? Eu não sou dono da verdade, não conheço tudo, mas sou um estudioso da área, minha especialização dentro da teologia, tá bom? Já estudo isso há muitos anos, e um pouco do que eu conheço eu quero estar passando para vocês em nome de Jesus, amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos clamar, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, neste momento eu apresento diante de Ti a vida do Teu povo. Pai, eu Te louvo, eu Te agradeço por essa live, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o inimigo luta, o inimigo trabalha para que as pessoas não ouçam a verdade, para que as pessoas não fiquem até o final, para que as pessoas não consigam, meu Deus e meu Pai, assistir, não consigam avançar no conhecimento. Pai, a Tua palavra diz que os dias são maus. Pai, quantas são as dificuldades que o Teu povo tem passado. Pai, a Tua palavra diz que muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. A Tua palavra não diz que o Senhor nos livra de algumas, a Tua palavra diz que o Senhor nos livra de todas as nossas aflições. Oh, meu Deus e meu Pai, então no nome do Senhor Jesus Cristo eu quero apresentar a vida do Teu povo. Eu quero, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, pedir a Ti que esse conhecimento venha a ser assimilado, venha a ser guardado na vida dos Teus filhos. Pai, eu quero orar nesse momento pela saúde do Teu povo,
pela saúde física. Pai, eu quero orar por aquelas pessoas que estão na UTI, na CTI, aquelas pessoas que estão acometidas por Covid, aquelas pessoas que estão acometidas, meu Deus e meu Pai, por diversas enfermidades malignas. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, entra com cura, entra com restauração, entra com milagre. Pai, eu apresento em nome de Jesus a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui comigo nessa live. O Senhor conhece a angústia, a tristeza, a necessidade, as provações. O Senhor conhece, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, o que teu povo tem passado. Oh, meu Deus e meu Pai, quantas pessoas acometidas por crises de ansiedade, quantas pessoas acometidas por depressões, quantas pessoas acometidas, meu Deus e meu Pai, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, com problemas espirituais, emocionais, psicológicos, financeiros. Abre porta para o teu povo, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Neste momento eu oro debaixo da unção do teu Espírito. Pai, a tua palavra diz em Isaías que a unção remove o fardo e a unção despedaça todo jugo. Quebra neste momento, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, todo laço, todo dardo, toda seta, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço. Neste momento, meu Deus e meu Pai, eu estou orando por pessoas, Senhor, que estão numa depressão profunda, pessoas que estão abatidas por uma angústia, por uma enfermidade, pessoas que estão com entes queridos nas UTIs, na CTI, pessoas, meu Deus e meu Pai, que foram desenganados pela medicina. Tem misericórdia, meu Deus e meu Pai, entra com cura, Pai, entra com restauração, entra com milagre. Eu ministro cura sobre a vida do teu povo, Pai, como ministro do teu evangelho, Pai, como ministro do teu evangelho, debaixo da tua unção, eu peço a ti, Pai, abençoa o chamado dos teus filhos, o ministério, visita a saúde, abre porta de emprego, abre porta onde não tem porta, visita os teus filhos das plantas dos pés ao fio do cabelo, quebra todo mal, todo laço, todo dardo, toda seta, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço. Aleluia, louvado seja o teu nome, ó Pai. Alcança, visita essas pessoas que estão na UTIs, Pai. Ó Senhor, o teu povo está clamando com fé. Ó Senhor, o teu povo está buscando a tua face. Que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha ter compaixão, que o Senhor venha entrar com providência. Pai, neste momento, Senhor, eu estendo as minhas mãos sobre a vida, meu Deus, de cada irmão e cada irmã, Pai, que aqui está, Senhor. Pai, o teu Espírito não está limitado, a tua presença não está limitada. O Senhor pode alcançar cada irmão, Pai, que está aqui na sua casa, no seu lar, dentro do seu quarto. Pai, que toda enfermidade caia por terra, que venha refrigério, que venha paz, que venha tranquilidade, que venha restauração sobre a vida do teu povo. Ó Senhor, nós clamamos, ó Senhor, nós oramos. Pai, nos prepara para o dia da tua vinda, nos prepara para o teu arrebatamento, nos prepara para o nosso encontro contigo nos ares, Senhor. Precisamos de força, somos necessitados de ti, da tua misericórdia, da tua graça, da tua presença, da tua unção. Cura os nossos corações, cura os nossos traumas, cura as nossas emoções, ó Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Sê com teu povo, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito agradecido por você estar aqui comigo em nome de Jesus, pela confiança de você estar conectado aqui na live, por você estar aprendendo através da minha vida, estarem me ouvindo aqui. Fica o convite no link da minha bio, do meu perfil, está o link do grupo do WhatsApp. Entre, receba um livro gratuitamente essa noite, seja abençoado em nome de Jesus. Eu te espero na próxima live, tá? A próxima live nós iremos falar sobre a marca da besta, sobre Apocalipse 12, Apocalipse 13, e será uma bênção. Continue acompanhando para que a tua vida seja edificada. Eu agradeço a todos, uma boa noite a todos, que Deus abençoe, graça e paz, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus levante seu rosto sobre ti, que Deus tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima live, em nome de Jesus.